Que o Senhor continue conosco, amém? Feche os seus olhos. Nós vamos falar duas palavras com Deus para que o Espírito Santo traga entendimento, traga compreensão e você possa sair daqui hoje mais uma vez abençoado. Senhor, meu Deus, eu peço agora em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa trazer dentro do nosso coração o entendimento da Tua palavra. Que enquanto, Senhor, meus lábios forem falando daquilo que Tu me ordenar a falar, os corações possam ser atingidos com quebrantamento, arrependimento, alegria, poder e graça, e que toda a entidade, toda a obra do inferno, todo atravessador, todo demônio que tem impedido as pessoas de entenderem e se entregarem aos Teus pés, que seja agora repreendido e lançado fora da vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e usa-me nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Primeiro, antes de mais profundo, eu quero abrir em João 1 com você, porque para mim assim o livro de João, ele expressa claramente Jesus. Jesus. E a gente quer mais o que na vida? Quem tem Jesus, sinceramente, tem tudo na vida. E o que mais? O pecado, a religião, a situação diária, a carne, quer tirar da nossa alma e da nossa mente, do nosso entendimento, é sobre Jesus. Pode ver que em todo o tempo que Jesus andou na terra, e Ele curou, e Ele libertou, e Ele multiplicou pães, e tirou a lepra de um, conversou com mulheres que, entre nós, vamos ser sinceros, né, irmãs? Se nós tivéssemos nascido antes de Jesus, seria totalmente diferente a nossa situação hoje dentro da sociedade, dentro da igreja. E Jesus chegava e falava, e expressava com carinho, e Jesus, Ele foi o tempo inteiro, só em um momento, Jesus pegou o rei. Em outros momentos, sempre verdadeiro, falando a verdade. Mas Jesus sempre foi muito além de verdadeiro, carinhoso, caridoso, bondoso, pacificador. E o tempo inteiro Jesus foi acusado. O próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o tempo inteiro ele foi injuriado, acusado, desprezado. Gente, a gente fala assim, eu fiz um bem para alguém e as pessoas não devolveram. Mas quem somos nós? Jesus fazia o bem o tempo inteiro. Queridos, hoje nós temos a medicina avançada, a tecnologia, mas olha quem pega uma lepra mesmo, um câncer, como a pastora que ela falou agora há pouco, haja tecnologia para chegar na cura, né? E agora imagine naquele tempo ter lepra. Imagine naquele tempo, eles eram colocados para fora da sociedade, eles viviam em lugares isolados. E a pessoa ia perdendo os pedaços dos membros do corpo, e dava para saber que era um leproso de longe. E Jesus chegar e curar, como naquela passagem ele curou 10 leprosos, e somente um voltar a agradecer, um só. Mas Jesus curou a lepra dos 10, mas somente um voltou a agradecer. E que nós esperamos tanto nessa vida o reconhecimento, que esperamos tanto que os pais nos reconheçam, que os filhos nos reconheçam, que os irmãos da igreja, os irmãos também de sangue, possam ver que eu sou uma pessoa legal, excepcional. Não, gente, nós estamos seguindo um Deus que, além de ter criado tudo, quando Ele se fez
Seguir a Jesus é diferente de querer a glória humana. Seguir Jesus não vai ter aplauso, não vai ter luzes, glamour. Se houver aplauso agora, vai ter perseguição daqui a 5 minutos. Verdade. Mesmo os que são grandes homens de Deus, aí que são mais famosos, tem igreja maior, são de Deus, mulheres e homens de Deus, mas tenho certeza que os aplausos vêm agora, as pedradas daqui a pouco. Porque nós que servimos a Deus, nós que servimos ao Senhor, verdadeiramente sabemos que o nosso mestre foi rejeitado. Verdade, Senhor. E ele foi rejeitado porque roubou? Não. Porque matou? Não. Muito pelo contrário. Lá na hora do julgamento de Jesus, onde se podia trocar, dar liberdade para um prisioneiro, preferiram, o povo gritava, clamava, preferindo que soltasse um malfeitor, que soltasse alguém que tinha apavorado com a sociedade, alguém que tinha destruído com a vida de muita gente, que era Barrabás, salteador, ladrão, assassino, do que Jesus, o Filho de Deus. Aí você tem que entender que você está tomando uma decisão, ou já tomou uma decisão de servir a Jesus, porque você quer a glória de Deus, você não quer a glória dos homens. Aleluia. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, ainda é desprezado nas religiões como se ele não fosse o Filho de Deus. E quando nós crentes, vou falar de nós os crentes falando da mãe de Jesus, quando nós os crentes falando da mãe de Jesus, nós temos que tomar muito cuidado, porque a religião fez com que adorasse a mãe de Jesus. Mas a mãe de Jesus foi bendita entre todas as mulheres. E era uma mulher. Quando eu quero dizer isso, que ela era em carne. Ela não era um espírito, ela era uma mulher comum, só que bendita entre todas. Mas a semente que foi colocada nela não foi de homem, foi do Espírito de Deus. Se uma religião, uma igreja, um que se diz teólogo, chegar para você e falar que não foi desse jeito, a palavra do Senhor manda já descartar. Não aceitar que é uma doutrina de Satanás. Porque Jesus veio de uma mulher e do Espírito Santo nessa terra. Ele se fez carne para nos trazer vida. Aleluia! E mesmo dentro da religião com qual Jesus lá vivia, até hoje estão esperando nascer o Messias. E o que vai nascer e se apresentar para eles no futuro? É o Messias? Não. O Anticristo. Com certeza. O Anticristo do final dos tempos. Amém? Amém. E aqui no livro de João, capítulo 1, o Sérgio já colocou aí, faz mais de memória. Pastor é assim. Pastor pegou no cajado, pode fazer qualquer coisa, menos que todo mundo está esperando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Jesus. O Verbo era Jesus. Agora, a gente fica com essa autopiedade. Todos nós acabamos por ter em algum momento uma autopiedade, que é o momento do suicídio da gente mesmo. É aquilo que você se acaba. E naquela autopiedade, você é o coitado, a coitada, nós, né? Não vou generalizar, todos nós temos esse momento horroroso na vida. E daí a gente fica com aquela coisa toda. Se você olhar para Jesus, e eu também, observa, ele era o Verbo, ele estava lá desde o princípio. Ele criou todas as coisas junto com o Pai e o Espírito. Lá no princípio da humanidade. Porque eu não vim no macaco. A gente pode parecer com um. Tem um macaco loiro, tem macaco. Tem de tudo quanto é. Dá de tudo quanto é cor, macaco. Esse negócio de ficar falando que é negro, que é. Não, tem de tudo quanto é cor, tudo quanto é formato. Agora eu estou mais do que nunca entendendo de bicho. Então tem tudo quanto é formatinho. A gente pode parecer com eles ou eles podem parecer conosco. Mas eu não vim no macaco.
Eu vim de uma história que parece mais absurda do que as pessoas possam entender. Eu vim do barro, feito das mãos do Senhor. E depois do barro da costela, nós viemos. Amém? Amém. Você também? Amém. Você está assim? Não, né? Eu vim das mãos do oleiro. Eu vim das mãos do Senhor. Eu não sou nenhum bicho que evoluiu, não. Eu não sou a ameba que evoluiu. Eu sou, e você pode declarar a mesma coisa, eu sou imagem e semelhança do meu Deus. Aleluia. Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Eu vou agir conforme o meu Deus planejou para mim. Aleluia. Eu vou andar conforme o meu Deus criou para que eu andasse nessa terra. Já tem tanta inveja de nós que ele tem raiva dessa frase, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Declare aí: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Declare mais alto. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Daí entrou o pecado, viramos criaturas e não filhos, criaturas. E com a morte de Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus, de criatura passamos a filhos adotivos de Deus. Então hoje, porque eu sou salva, eu sou imagem e semelhança dele e filha adotiva por Jesus Cristo. Você é filho adotivo em Cristo Jesus? Outra coisa, né? Tem gente que fala assim: pastora, eu fui rejeitado desde a barriga da minha mãe. Minha mãe me abandonou num cestinho na porta de algum lugar. Bonita história, né? Me abandonou. Eu fui rejeitado. E a criança sente desde o ventre a rejeição. Vou falar uma coisa: eu também sou filho de adotivo. Deus me adotou através de Jesus. Eu não tenho nenhuma síndrome de rejeição, não. O meu pai é maravilhoso. Ele me adotou. E o nome dele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continua aqui. E ele estava no princípio com Deus. Tem religiões que falam que ele era como um Deus. Ele não era como um Deus. Ele é Deus. Aleluia. Ele não era como um Deus. Ele era, é e sempre será Deus. Jesus, o Filho de Deus. Deus. Aleluia. Todas essas coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer que sem Jesus, o Pai também não teria feito. Sem Jesus, o Espírito Santo também não teria separado as águas das águas. A unidade dos três. Os três são um. Como é maravilhoso. Quando a gente fala em Deus, estremece. Nós estávamos no último velório que fomos. E a pastora Cláudia, ela começou a chorar enquanto eu falava. Eu vi que o choro dela foi do poder de Deus. Eu vi que foi do poder de Deus. Ela chegou e falou assim: Kel, a palavra de Deus, quando você abriu a boca, penetrou no meu coração, que invadiu. Eu falei: eu vi. Você não precisa falar do que você chorou, porque eu estava sentindo o poder de Deus também em mim. Aleluia. E é o mesmo poder de Deus que vai arrancar da sua vida toda a obra do diabo. É o mesmo poder de Deus que vai tirar você de toda e qualquer humilhação, porque Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus apareceu e a humanidade não compreendeu. A humanidade em trevas não compreendeu. Mas Jesus está aqui. E se há trevas ainda em alguma área da sua vida, hoje Jesus Cristo está chegando para clarear a história da tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Ai, houve um homem enviado por Deus. Aí continua. Mas eu queria dar essa pequena introdução de Jesus. Agora vamos comigo em Atos 11. Porque nessa mesma fé
Depois que Jesus foi para o Pai, prometendo que um dia vai voltar, os discípulos continuaram com essa fé. Olha, é uma fé que dura até hoje. Atos 11, versículo 19. Atos 11, versículo 1. Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Nós estamos vivenciando as mesmas coisas hoje. Nós estamos, a pastora Cláudia falava ao início da reunião, cheia do poder de Deus. Nós não podemos ser sociedade. Jesus veio para libertar todos os que nele creem. Havia um homem, Cornélio, que ele não fazia parte dos judeus. E ele, a palavra de Deus diz que ele era um homem justo e íntegro. Mas pela religião, pelas leis que traziam consigo, um homem que pertencia a outra etnia, que era chamado de gentil, ele nunca poderia receber aquilo que os judeus receberam. E esse homem, ele fazia constantes orações a Deus. O que será que esse homem tanto pediu que tocou o coração de Deus? Só que ele não conhecia o tal de Jesus. Ele não conhecia nada direito. Porque mentirosos somos se falamos que quando chegamos na obra de Deus, sabemos alguma coisa. Quantos aqui vieram de outras igrejas, mas vieram cru, sem saber quase nada? Quantos aqui entraram pela primeira vez na igreja e não sabia distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, como diz a palavra de Deus? Então Cornélio também não sabia distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Cornélio também não sabia a palavra de Deus. Mas ele falava com Deus. Ele acreditava que tinha um Deus e falava com ele. E a palavra do Senhor mostra aí o conceito que os judeus tinham, com todo respeito, e que nós, que falamos hoje que somos igreja, temos, que Deus tem que ser guardado somente para nós. A igreja deixou de avançar em cima do pecador e do seu pecado, porque Deus é só nosso. Nós deixamos de avançar em cima do pecado, porque nós temos medo de nos contaminarmos com ele. Eu não estou falando que você tem que fazer apologia ao pecado, eu estou falando que você tem que entrar em combate. Glória a Deus. Quando nós enfrentamos um Cornélio, seja ele homem ou mulher, nós não podemos ter a visão que os antigos religiosos tinham, que Deus era só para eles, ou Deus é só para nós. Deus é para libertar os cativos. Um dia eu fui Cornélio, um dia você foi Cornélio, e implorávamos para Deus na nossa ignorância. Eu já nasci na graça, mas a minha família, eu posso dizer o mesmo, nós implorávamos na nossa ignorância por Deus. Alguns aqui se prostraram debaixo de uma sida, procurando Deus. Outros se prostraram embaixo de Buda, procurando Deus. Outros acenderam velas, procurando Deus. Outros entraram em terreiros, procurando Deus. E você acha que Deus não está vendo muita gente escolhida?
Ele. Glória ao Filho de Deus. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, convencendo os Cornélios para o arrependimento dos seus pecados. Não, porque corta o cabelo assim, porque enfia um prego assim, porque veste assim, porque pisa torto, porque canta rock ou sertanejo. Gente, Deus está pouco ligando para isso. Deus está vendo escolhido, procurando Ele, procurando o caminho. Deus está vendo muitos escolhidos falando: Deus, aonde você está? Batendo na porta, nas portas erradas, e Deus querendo que eles entrem pelo caminho certo. Porque larga a porta, o caminho que leva à perdição, estreita a porta que leva para a salvação. E para as pessoas entrarem é difícil, vem um atravessador. Nós que somos do povo de Deus, muitas vezes agimos de maneira errada, impedindo as pessoas de entrar no reino de Deus, por conceitos que não vêm da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que ir pregando o Evangelho, expulsando demônios. Quando chegamos diante de uma prostituta, diante de um travesti, quando chegamos diante de um pedófilo, quando chegamos diante de uma pessoa que quer se matar, quando chegamos diante de uma pessoa que está bebendo, se drogando, uma pessoa, nós temos que chegar e aplaudir o pecado dela. Nós temos que chegar e oferecer Jesus e permitir que esse demônio seja expulso e a pessoa seja livre pela graça de Deus, porque ali dentro tem um escolhido, uma escolhida, querendo vida eterna. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Difícil quando as pessoas já conhecem a palavra e decidem ir contrário à palavra, daí é difícil. Mas quando uma pessoa ela nunca teve um encontro com Cristo e ela quer Jesus, e chega um mau testemunho de um, mau testemunho do outro, a pessoa está querendo se libertar do sexo ilícito, chega um que conhece a palavra se oferecendo. A pessoa está querendo sair do vício, chega um que conhece a palavra, oferecer outro tipo de vício. Isso acaba com tudo, isso destroça tudo. Eu quero ser como o apóstolo Pedro foi naquele momento. Eu quero ser tocada pelo Espírito Santo, sair em direção da obra de Deus, expulsando demônios, curando os enfermos, pregando o Evangelho da salvação. Aleluia! É difícil? É. Um trabalho de libertação é muito difícil. E não é para qualquer um fazer, não. Não é chegar e começar a fazer: vou fazer um trabalho de libertação em você. Primeira coisa, a gente tem que estar firmado na rocha, para que os demônios não nos levem nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que estar firmados naquilo que conhecemos na palavra de Deus. Segundo é ter um amor por Jesus que seja maior do que tudo e todos. O que vier diante de você, nada te abala, nem as ofertas do diabo, nem o terrorismo do diabo que ele vem através das pessoas. Você vai continuar fortalecido e fortalecida, porque você sabe que o diabo faz terrorismo para você. Olha, você vai lutar em favor de uma alma, eu vou aterrorizar a tua vida. Aí você tem que continuar em pé. Aleluia! Para lutar pela alma de uma criança, gente. De uma criança. O diabo faz terrorismo contra você. Porque na criança começa toda uma história de uma vida. E nós não vamos ignorar as crianças das nossas igrejas, não. Nós vamos continuar vigiando, orando por elas. E mulheres e homens de Deus, você viu coisa errada, você vai em cima em oração e atitude também. Você lute pela vida dos seus filhos, lute pela vida das suas filhas. Ainda que a mídia está falando: deixa seu bebê escolher o que quer. O bebê imita. E deixa o teu bebê imitar você, cheio do Espírito Santo. Bebê imita. Deixa a criança decidir. A Bíblia não fala para deixar a criança decidir. A Bíblia fala: ensina os teus filhos no caminho que
deve andar para que até se envelheça não se desvie dele. Aleluia! Aí vem o livre-arbítrio, na libertação. Na libertação vem o livre-arbítrio. Aleluia! Tá bom aí? Então aqui, ó, essa passagem de Cornélio, que está em Atos capítulo 11, versículo 1, já é Pedro, o apóstolo Pedro, dando satisfação do trabalho que ele tinha feito. Ele dando satisfação para os crentes. Gente, se tem uma coisa que aborrece, é ter que dar satisfação para quem não ajudou a libertar as almas. Para quem está ali com a palavra na mão e não entendeu que tem que fazer um trabalho de libertação. Deus é para todos. Isso cansa. E o apóstolo Pedro está aqui, ó, relatado. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões incircunciosos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão, e vi um vaso como um grande lenço que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais, quadrúpedes, feras, répteis, aves dos céus. E ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Aí você vai ver no próximo versículo que Pedro foi religioso a vida inteira. Ele foi um bom religioso a vida inteira, mas ele teve mesmo encontro com Jesus depois da crucificação de Jesus. Glória a Deus. Depois da ressurreição de Jesus, ele teve um encontro com ele. E eu disse, Pedro responde: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Quer dizer, que não foram só os 3 anos que ele andou com o mestre. Durante toda a vida dele, ele foi um bom religioso dentro das leis de Moisés. Amém? Amém. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Ao que Deus purificou. Não é aquilo que continua imundo. Nós temos mania de falar assim: tá vendo? Deus não se importa. Eu falava hoje com a pastora Cláudia, sabe? As pessoas não entenderam o que é graça. Ou acha que é graça é fazer tudo o que quer na desgraça, ou acha que a graça é se privar de tudo. Graça é abençoar tudo. É viver uma nova etapa com Deus. As pessoas não sabem o que é graça. A graça é perdão, arrependimento, confissão. É a graça. Se a gente fala assim: gente, eu estou vivendo a graça, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu estou na graça, tá? Porque se a gente vivesse na lei, vocês iam ter que jogar assim fora esse celular com a internet, ia ter que jogar fora os tabletezinhos da vida, vocês iam ter que jogar fora a televisão, o radinho. Nós íamos viver a lei, para não se contaminar com nada, nem comer coisa industrializada, porque sempre tem um porquinho no meio, camarão nem pensar, porque ia ser dito como imundo, né? Dente por dente, olho por olho. Mas aí vem a graça, que vai purificando. Glória. As coisas que pareciam tão pesadas, vai purificando, que Deus vai mudando a circuncisão no coração da gente. Mas também não é porque vive a graça, vai viver o pecado. Daí, olha, eu estou na graça, eu posso trocar de marido, eu posso trocar de mulher, eu posso me prostituir, eu posso beber até tombar, sabe? Eu estou na graça, eu posso tudo. Não é assim também. Daí já é uma desgraça, não é a graça. Aí é o pecado. A graça é você não aguentar mais viver o pecado no mundo. E o Senhor te oferece de graça a salvação nele.
e nós nunca alcançaríamos essa graça, a santificação, por nós mesmos ou nesse mundo. Ele que vem purificando tudo que nós comemos, que nós vestimos, aonde vamos. Ele vem purificando, Ele vem transformando, aleluia. O Senhor vem mudando a história da nossa vida, aleluia. Aleluia. E continua aqui. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. Gente, quantas pessoas aqui tiveram uma vida contaminada no passado? Quantos aqui viveram uma vida errada mesmo? Quantos corpos aqui já dormiram com quem não queria, ou com quem queria depois se arrependeu, ou foi largado embora, ou bebeu, ou até morreu, se drogou já, e foi um corpo impuro, e hoje está purificado em Cristo? Hoje tem uma vida santificada? Quantas pessoas deixaram uma vida errada e se casaram e têm uma vida com Deus, e está purificado, tem filhos abençoados? Gente, eu me assusto quando as pessoas vêm e se convertem. Os diagnósticos de doenças sexualmente transmissíveis são assim, de dar arrepio na alma mesmo. E daí o Senhor vem, purifica, transforma de dentro para fora. Primeiro é a alma a ser transformada. Passam anos. Pastor Cláudia, a gente chega a esquecer do que as pessoas já pediram oração para nós, porque são muitas orações que já fizemos. A gente chega a esquecer. De repente, assim, nascem os bebês, nascem saudáveis, sem nada. É assustador. E a gente nem lembra do que a gente já orou pelas pessoas, sabe? Sabe que você nem lembra mais? E as pessoas chegam, lembra, pastora, que eu tinha isso, aquilo, olha, não tem mais nada. Isso é nosso Deus. A história de uma porcentagem enorme da igreja é assim. Isso é ser purificado. Abandonar o pecado e ser purificado. Aleluia. Você crê? Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, eu também, e estes 6 irmãos foram comigo. Pedro não foi sozinho não, né? 6, para provar que era verdade. Entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé o anjo em sua casa, e lhe disse, envia varões a Jope, e manda dizer a Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando Pedro começou a falar dentro da casa de Cornélio, caiu sobre eles o Espírito Santo de Deus, como também sobre nós ao princípio. Aleluia! Mostrou assim, lembra quando caiu em nós o Espírito de Deus lá no momento do Pentecoste? Caiu neles também, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas eles foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele já entra purificando, ele já entra limpando, ele já entra lavando. Quando o Espírito Santo ele entra numa vida, ele faz limpeza, aleluia! Aleluia! O qual, e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Qual era a encrenca da religiosidade? Você batizou eles com água, eles não podiam ser batizados nas águas. Mas Pedro falou assim: como eu podia negar deles serem batizados por minhas mãos nas águas, por nós nas águas, se antes de nós entrarmos com eles nas águas para serem batizados, o Espírito Santo os batizou. Aleluia! Aleluia! Glória, glória ao poder de Deus, glória ao Espírito Santo, glória ao povo de Deus, glória ao que era e será para todo sempre.
pastora Cláudia abrir a boca dela para falar as coisas que o Senhor tem feito. Ele paz nos corações dos duvidosos. E glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Senhor. Leva consigo, igreja, essa força de Deus. Leva consigo esse poder do Pentecoste. Leva consigo a direção de Deus. Não agrade o pecado. Não agrade o pecado. Lute contra ele. Porque dentro de coração um clamor de libertação. Aleluia. Não agrade o pecado. Não é fácil. As pessoas implicam conosco. As pessoas gritam conosco. Mas não agrada o pecado. Não agrada o pecado. Porque você vai estar arrancando alguém do cárcere. Aleluia. 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 Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Vou encerrar a mensagem por aqui agora, mas crendo que a sua vinda hoje não foi em vão. E a gente nunca é certo demais para não poder falar para o Senhor: me perdoa, Deus. Às vezes a gente dá tanta legalidade ao diabo em coisas tão pequenas. E ele vai se sentir o dono da nossa vida. E eu não admito que o diabo se sinta dono da minha vida. Às vezes coisas tão bobas, tão pequenas, que aos olhos humanos é tão natural. Eu olho e falo para Deus: Senhor, me perdoa. Porque já que eu vivo essa graça, tu podes me perdoar. Porque eu quero agradar o meu Deus em tudo. Porque Ele tem me agradado constantemente com a presença dEle. Eu vou falar mais uma vez algo que eu, a pastora Cláudia, sempre fala no púlpito. Sabe, não tem nada que substitui a alegria de servir a Deus. Ultimamente tem uma moda de ser evangélico que pode tudo em nome de Deus. Olha, eu carrego meu pecado para dentro da minha vida cristã. Eu já nasci num evangelho assim, ó, de poder. Eu deixo tudo para servir Jesus. As pessoas não conseguem deixar uma amizade que está levando para um mau caminho. E o Senhor pede que nos afastemos. As pessoas não conseguem deixar a roda dos escarnecedores. E a palavra de Deus pede para que deixemos as rodas dos escarnecedores. Eu vou dar talvez não tenha ninguém, eu creio que não tem ninguém, mas vamos supor o vício do crack. Como a pessoa vai se libertar do vício do crack? Se ela continuar na rodinha dos amigos que usa pedrinha, né? Que usa pedrinha. Como ela vai se libertar? Como uma pessoa que cheira o pó, ela vai se libertar se ela continuar com aqueles amigos que cheiram o pó? Como alguém vai se libertar do álcool se ela senta na mesa que a cerveja está transbordando? Ela vai continuar contra. E o Senhor é muito sábio. A gente tem que fazer uma decisão. Ou eu continuo a vida que eu estou levando, ou que eu levava, ou eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero mais de Deus. E quando a gente aceita Jesus, já no princípio, parece um sacrifício deixar a velha criatura. Parece algo muito doloroso. Mas depois de um bom tempo servindo a Deus, as coisas fluem. Que é uma maravilha. Então, talvez há muitos aqui, ou alguns, que estão assim: eu quero decidir Jesus, mas como eu vou conseguir servi-lo? Estou na igreja, mas não estou servindo, ou estou fora da igreja, não estou servindo. Fala, é uma decisão dentro do coração. É assim, uma decisão aqui dentro. Ainda que eu perca as amizades, o dinheiro, acho que tem ditado mais alto que tudo. Eu quero Jesus em primeiro lugar na minha vida, em único lugar na minha vida, essa é a verdade. Porque, sabe, eu vejo que o cristão hoje em dia se vende muito porque eu vou perder o
Acabou. Senão a gente vai ter a prostituição gospel, a bebida gospel. Não, acabou. Deus me dá uma nova história. Deus me dá uma nova saída. Mas eu vou perder o lugar que eu moro, pastor. Eu vou perder o meu teto. Pastor, eu não vou ter para onde ir. Pastor, eu não vou ter com quem conversar. Pastor, eu vou ficar abandonado. Eu vou falar, a gente fica abandonado quando a gente está sem Deus. Porque quando a gente está cheio de Deus, Deus dá abrigo, Deus dá custódia, Deus dá alegria, Deus dá amparo, Deus dá a prosperidade. Deus dá. Deus sustenta. Pastor, eu vou ser desprezado pelas pessoas que eu mais amo. Não. Você já é uma pessoa desprezada porque você está decidindo Jesus e as pessoas, sabe, não te querem. Porque se você é amada, eles vão te amar com Jesus ou sem Jesus, eles vão te amar. Então quer dizer que você já não é uma pessoa amada. Se você decidiu Jesus e foi desprezado, é porque você já não é uma pessoa amada. Porque quem ama você com Jesus, ama você. Não é. Então, decida Jesus, que daí você vai ser uma pessoa amada, uma pessoa querida. As pessoas não vão só querer você quando você tem o que oferecer. Você tem o principal hoje, Jesus. Você tem o principal. As pessoas te querem pelo que você oferece. Nisso você vai roubando para poder suprir. Você vai traficando. Você vai se prostituir. Você vai chegar a matar para ter aquilo para oferecer para as pessoas gostarem de você. Não. Esse filho tem que te amar, vai te amar. Você com Jesus. Você com Jesus, chegando assim no Templo Formosa, igual os dois, Pedro e Tiago, né? Pedro e João, obrigado. No Templo Formosa lá, chegando, e o mendigo lá, dá uma esmola, eles falavam assim, não tem ouro nem prata, gente. É forte essa é forte. Aí, se você mãe e o pai não tem ouro e prata, você não é mais legal? Marido e mulher, se você não tem ouro e a prata, você não é legal? Filhos, se você não tem ouro e a prata, você não é legal? Mas você tem que... Tiago, Pedro e João tinha, desculpa. Pedro e João tinha. Vocês podem falar assim, ó, não tem ouro nem prata. Mas eu não tem ouro nem prata. Mas o que eu tenho te dou. Levanta-te, anda em nome de Jesus. As pessoas têm que te amar pelo esse poder que vai viver, ouvir dentro de você. Aleluia. Amém? Então quando o filho vê assim, pai, mãe, me dá um computador de última geração, você fala, filho, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te, anda e vai trabalhar em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor vos dê alegria constante. Sintam-se amados do Senhor, abençoados, abastecidos, e decida Jesus na sua vida que vale a pena.